boa noite, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia e eu tô aqui com vocês hoje para poder continuar com a nossa evangelioterapia, né? E com o nosso capítulo do evangelho, que é o Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, o nosso tema hoje vai ser sobre o orgulho e a humildade. E eu vou começar, o vídeo falando um pouco da questão 785 do Livro dos Espíritos, que ela fala bem sobre isso. Então, nessa questão, é perguntado aos espíritos qual que é o maior obstáculo ao progresso, e eles respondem que é o orgulho e o egoísmo. Então, nisso aí, a gente já sabe que o egoísmo e o orgulho andam lado a lado, e que eles dificultam para que a gente avance, para que a gente evolua espiritualmente. E a gente sabe também que o orgulho é o adversário, o rival da virtude, que é a humildade. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Que para podermos seguir com a caridade, para podermos ser pessoas caridosas, a gente necessita ser humilde antes de tudo. Por quê? Porque se a gente faz essa caridade, esse bem ao próximo, sem que ocorra a humildade, vai ser simplesmente vaidade. Por quê? Porque se a gente está ajudando o próximo, pensando em se promover, pensando na exposição, famoso querendo aparecer, não vai ser uma caridade do coração, vai ser uma vaidade. Você está fazendo aquilo para o seu ego, para o seu orgulho. Então, isso já entra aquela passagem que a gente conhece, que é: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, que é basicamente isso, de sermos caridosos sem a necessidade dessa exposição. Então, agora que a gente já sabe o que é o orgulho, a gente vai falar um pouco sobre o que é a humildade. Então, primeiramente, o que a gente pensa quando a gente fala em humildade? A palavra humildade, o que significa ser humilde? Muita gente acha, duvida dessa virtude em excelência, da excelência dessa virtude, e acredita que ser humilde é necessariamente ser pisoteado ou feito de bobo pelos orgulhosos. E não é exatamente assim, que acontece. A gente sabe que não é isso. Então, quando Jesus nos ensinou sobre a humildade, ele disse que os pobres de espírito são bem-aventurados porque eles teriam o reino dos céus. Então, o que ele quis dizer com a palavra pobre de espírito? O que é esse pobre de espírito? Esse pobre de espírito não significa, em hipótese alguma, ser pequeno de ideias, uma pessoa de espírito inferior. Muito pelo contrário. Ser pobre de espírito significa simplesmente ser humilde. Então, ser humilde é ser capaz de não se envaidecer facilmente. Então, para poder ser pobre de espírito, a gente deve sempre buscar o estado espiritual sem orgulho, sem soberba, sem vaidade. A pessoa que é verdadeiramente humilde, ela não se considera superior nem inferior a ninguém. Então, por isso, o humilde, ele não discrimina ninguém, ele não maltrata qualquer que seja a pessoa. Então, qual que é o nosso aprendizado sobre isso? Que a gente tem que tentar cada vez mais ser mais parecido com Jesus, na questão da humildade. Ele foi a pessoa mais humilde que o mundo já conheceu. Então, a gente tem que seguir os seus passos, A gente também tem que gostar de ocupar o lugar mais baixo. Não porque a gente deseja ser mais estimado por estar ocupando esse lugar, mas porque a gente sabe que esse lugar é o lugar adequado para nós, que a gente precisa estar nesse local agora, Então, a gente precisa ver que, às vezes, é preciso desistir das nossas vantagens para poder beneficiar outras pessoas. Isso é ser humilde. É não procurar ser algo grande. O único desejo que a gente deve ter é de fazer a vontade de Deus. E outra coisa muito importante é que a gente deve ser satisfeito com a cruz que Deus nos deu para suportar e não reclamar, Não reclamar dela. Então, pessoal, para encerrar essa evangelioterapia de hoje, eu vou ler mais outra pergunta do Livro dos Espíritos, que é sempre o local que eu procuro para consultar, porque sempre tem todas as respostas. Então, a questão é a 886. Ela fala muito sobre essa relação da caridade com a humildade. Então, foi perguntado qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus.
E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, e a caridade segundo Jesus não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos a necessidade dela. Então, pessoal, um beijo, uma boa noite e fiquem com Deus.